os gregos, foram os que mais contribuíram para o que nós temos hoje. Então, quando eu penso nos gregos e no idioma grego, eu também tenho que lembrar da cultura grega. Eu preciso ter cuidado com a mitologia grega. Cabeça de homem, corpo de animal. Cabeça de animal, corpo de homem. Lembra disso, da cultura grega? Deuses lá não faltava. Diana dos Efésios. Ok? Quando nós citamos a gama da mitologia grega, nós precisamos cuidar para poder filtrar as emoções humanas e saber diferenciar ela das questões de Deus. Um exemplo do que eu estou dizendo aqui é o Salmo, que diz o seguinte, olha o que diz o Salmo. E eles dizem, vós sois deuses. E aí você vê alguns pregadores dizendo que nós somos como deuses nesse mundo. De maneira nenhuma. Essa não é a interpretação, mas é a mente. Então eu preciso separar o que o homem está falando, o que Deus está falando na Bíblia e o que os demônios estão falando. Porque tem uma parte que é uma fala do demônio. Por exemplo, quem é que fala no capítulo 4 de Mateus para Jesus? Quem é que fala com ele lá? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Quem está citando aquele versículo da Bíblia, que é do Salmo 91, é Satanás. Satanás está dizendo para Jesus, recitando o Salmo 91. Que muitos de nós hoje, muitos crentes acreditam que o Salmo 91 é poderoso. Você abre ele aqui, o demônio não entra. Oxe, o demônio usou o Salmo 91 para falar com Jesus. Então, o demônio não respeita a Bíblia aberta. O demônio respeita a Bíblia praticada. A Bíblia vivida. A Bíblia praticada na vida do homem e da mulher, é isso que o demônio respeita. A palavra de Deus em prática. Não a palavra de Deus em conhecimento, conhecida. Porque nós podemos conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa, ok? Em todos os seus idiomas e versões. Se nós não vivermos a Bíblia, não temos poder algum e Satanás não nos respeita. Pelo contrário, o diabo pega essas pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas vivem fora dela, e o diabo aprisiona essas pessoas de tal forma a levantar seitas, heresias e assim sucessivamente. Compreendeu? Então é muito importante. Quando nós lemos sobre os códices, a importância de conhecer os códices é justamente por isso, para entender que a palavra de Deus, já vou te ouvir, Gabi, que a palavra de Deus só tem poder na vida de um homem e de uma mulher se ela for praticada nessa vida. Gabi. Então, uma vez eu conheci um cara que ele era ateu, mas ele falou que virou ateu porque ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Aí eu falei, tá bom, você conhecia a Bíblia, mas você fez o que estava mandando na Bíblia? Você viveu a palavra que estava escrita? Aí ele, não, eu não senti verdade. Eu falei, meu Deus do céu, é tão difícil. Aí ele falou que várias religiões e não acredita mais. Porque as pessoas que estudam tudo, elas não acreditam depois que estudam tudo. Então, você termina com essa pergunta. Por que as pessoas que estudam tudo e às vezes não acreditam? Aí nós voltamos àquela questão lá. É muito forte essa pergunta aí, viu, irmãos? É muito forte. Como pode a pessoa conhecer a Bíblia toda e não crer nela? Aí, o privilégio, vamos voltar para o privilégio, e é aí que merece um glória a Deus. O privilégio. Porque olha o que Jesus disse numa certa reunião com os fariseus e os discípulos. Os discípulos indagaram Jesus dizendo, Senhor, eles não estão entendendo nada. Aí Jesus disse, alegrai-vos, porque a vós é dado o direito de conhecer o reino dos céus. A eles não. E eu falo essas palavras para que eles ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Lembra que eu falei que Deus se dá a revelar?
O cara pode chegar na presença de Deus e se Deus não quiser se revelar a ele nunca vai compreender que ele esteve na presença de Deus. Então, o privilégio de ser um cristão é esse, porque mostra que Deus nos escolheu para entender os seus mistérios, entender a sua palavra, compreender a sua vontade. Olha, irmão, que privilégio maravilhoso. E esse menino, embora leu a Bíblia esforçadamente, não conseguiu ter uma revelação da pessoa de Deus, porque Deus não quis se revelar. Na nossa mente, isso aí causa uma indagação, uma pergunta. Isso não é acepção? Não. Acepção em que sentido? Aí nós lemos lá na Bíblia, está escrito lá que, na verdade, o Senhor não faz acepção de pessoas. Quem disse isso? Deus. Quem disse isso foi Pedro. Eu reconheço que o Senhor não faz diferença entre pessoa. Já mostra que ele salva quem ele quer e se revela para quem ele quer. Agora, se Deus não faz distinção, ninguém vai para o inferno. Porque naquele dia vai estar bons à direita e maus à esquerda. Isso não é diferença? O justo e o ímpio não é diferença? Então, a acepção, o salvo e o não salvo não é diferença? Então, Deus teria que salvar todos, se Deus não faz acepção. Que sentido que Pedro usa aquele termo? Ele usa aquele termo porque vai chegar os gentios na porta de Cornélio e ele vai receber. Então, Deus disse logo no princípio, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso não é acepção? Ou seja, eu vou fazer o que eu quero. Isso é soberania. Sabe qual é o problema? Nós falamos muito da soberania de Deus, pouco entendemos dessa soberania, e quando nós entendemos, nós não queremos aceitá-la. Porque a soberania de Deus, ela bate em cima dessa tecla que eu vou dizer a vocês. Deus pode fazer qualquer coisa sem precisar dar satisfação para ninguém. Isso é ser soberano. Deus não precisa dar opinião, e Deus não precisa dar satisfação para ninguém do que ele vai fazer. Aí nós transformamos em regra. Olha o que está escrito lá no profeta. Na verdade, Deus não fará nada sem revelar os seus pequeninos e profeta. Então, Jó não era pequenino e nem profeta. Porque Deus não revelou para ele o que ia acontecer. Vocês estão entendendo, irmão? Vai. Pode falar, Leite. Eu ainda não contextualizei o irmão Avelino. Eu estou aqui olhando para ele, já estou percebendo que ele está meio perdido. E eu agradeceria que o senhor apresentasse para que ele possa entender o que a gente está falando aí. Estou vendo que ele não sabe que a gente está estudando bibliologia. É a primeira vez que ele participa e eu acho que ele precisa ser contextualizado. Amém. Meu querido amado, aqui é uma sala de teologia, escola teológica, o curso básico em teologia exegética. As nossas disciplinas é dividida em módulos, ou seja, todo o conteúdo está a nível de bacharel, porém, eu dividi em módulos de disciplinas. São 13 disciplinas que nós vamos estudar, e essa primeira disciplina que nós estamos estudando é a fundamentação das Escrituras sobre bibliologia, sobre a Bíblia. Nós estamos primeiro estudando o que é a Bíblia, como ela chegou até nós, a sua inerrância, a sua eficácia, o valor que ela tem histórico, o valor espiritual, né? O que ela provoca na vida do ser humano, a Bíblia como livro, a Bíblia como a carta escrita de Deus, e essa é a questão que nós estamos abordando. Hoje, em particular, nós estamos abordando a parte dos códices, os livros que foram as transliterações das Sagradas Escrituras dadas aos profetas e aos apóstolos no nosso passado. Então, hoje nós estamos falando sobre a veracidade dos cânon, do cânon especificamente do Antigo Testamento, porque quando falamos de códices, nós citamos os códices do Antigo Testamento.
como isso chegou até nós para chegar até a Septuaginta, que é a carta dos 72 ou 70, como é conhecido, como foi isso traduzido, o que se perdeu. Nós estamos falando a respeito dessa natureza de perda e os erros que nós temos comumente nas Escrituras quanto à questão de interpretação. Muitas das vezes nós pegamos um texto isolado, interpretamos ele e achamos que aquilo é o padrão, e não é. Para você hoje determinar qualquer mensagem bíblica, você precisa ter conhecimento geral sobre o assunto do qual você vai falar, sobre a temática, sobre o tema que está em epígrafe. E isso é muito importante para você poder dominar o assunto, para nós não cairmos em contradições e ter muitos tropeços. Hoje nós temos um vasto campo na área teológica de pessoas que estão pregando, que na verdade nunca sentaram para aprender. E isso nos traz graves problemas, tantos problemas que só Deus para depois corrigir. Nós temos uma família cristã, uma geração hoje de homens, eu estou falando de geração de homens e não de filhos de Deus. Até essa palavra gerações é usada fora de contexto nos dias de hoje. Eu quero que todos vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora na questão de gerações. Porque nós vemos muitos profetas se levantando hoje dizendo assim, olha, Deus está levantando uma geração. Não, a última geração que Deus levantou foi lá no Pentecoste. A Bíblia fala lá em João capítulo 3, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A última geração é a geração do Espírito Santo, homens e mulheres gerados pelo Espírito Santo. Não tem uma outra geração, Deus não conta uma outra geração. Existe geração carnal, geração de homens. Há 2000 anos atrás para cá, já passou várias gerações de homens. Filhos de Deus foi feito lá. E de lá para cá é a geração do Espírito Santo. Quando nós ouvimos hoje os mensageiros dizendo, Deus está levantando uma geração. Não, a geração foi levantada no dia de Pentecostes. Agora ela é renovada. O poder do Espírito Santo está sobre nós. E só vem uma outra geração quando a primeira falha. E o Espírito de Deus não falhou. Então nós precisamos compreender que a geração que Deus conta hoje são os filhos gerados. Olha o que diz. Aquele que é gerado da carne é carne, o que é gerado pelo Espírito é Espírito. E Deus tem filho gerado pelo Espírito Santo. Essa somos nós. Essa é a nossa geração. A geração do poder do Pentecostes. Nós chamamos de Pentecostes por causa da festa lá. Até isso é errôneo. A festa do Pentecostes. Nós não somos judeus. Pentecostes é uma festa judaica de 54 dias. Mas para nós lembrarmos do Espírito de Deus, nós vamos falar, no dia de Pentecostes aconteceu isso. Mas nós somos a geração do Espírito Santo. Homens e mulheres gerados pelo poder do Espírito Santo. Temos aquele mesmo poder que os apóstolos tinham lá. O mesmo. Temos a mesma ousadia, a mesma intimidade. Não há nada mais íntimo do que ter um Deus dentro de nós. E Deus está em nós através do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito de Deus. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. É grande. É muito grande essa obra. Esse poder de Deus é forte na nossa vida. Nós vamos estudar isso em eclesiologia. Vocês vão entender o que é o Espírito Santo na vida do crente. Todos os nossos problemas e fraquezas espirituais, irmão, é a ausência de contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo o que nós precisamos para fazer a obra de Deus hoje. A obra de Deus não precisa de um outro companheiro, outro amigo, outra arma. Eu vejo aí as pessoas inventando. Olha, a arma é 10 passos para isso, 7 passos para aquilo. Não tem passo, é joelho no chão, boca no pó e busca incessante de uma convivência diária, íntima e poderosa com o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus estiver em nós, nada ficará de pé diante de nós. Ninguém poderá nos resistir. O Espírito Santo é o espírito de missão, é a dinamização. Ele nos faz amar, perdoar, santificar, purificar, andar dentro da palavra. Foi isso que Jesus prometeu em João 17 e João 14. Eu envio outro Consolador. Eu mando ele e ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo que o mundo não conhece, mas a vós é dado esse Espírito, é derramado sobre vós. O Espírito de Deus vos guiará, vos ensinará. Olha que coisa profunda.
Crente perdido é crente que perdeu a intimidade com o Espírito Santo. E não tem como voltar na carne, é Espírito Santo. Nós não temos vitória alguma na carne. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 10, lá dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas. Olha que coisa forte. O Espírito de Deus, que o mundo não conhece, o mundo não conhece, o mundano não conhece, o carnal não conhece. Paulo disse, olha, o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Mas o carnal não sabe nada. Vocês entendem isso? Então é muito forte essa questão. Quando eu falo do Espírito Santo, irmão, aleluia, eu sinto ferver dentro de mim. Porque ele é o amigo fiel, é ele que nos guia, que nos ajuda, que nos santifica, nos purifica de dentro para fora. E é de dentro para fora essa obra. Não é um arrepiozinho que você sente de fora para dentro. Não é emocionalismo. Ele te convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Olha que forte. É ele nos renovando para arrependimento. Foi ele que inspirou as Escrituras Sagradas. É ele que nos inspira a viver uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais digna diante de Deus, uma vida mais de oração, uma vida mais de jejum. É ele. Quando o crente não está conseguindo orar, irmão, é falta de Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos leva a derramar. Olha o que a Bíblia diz, que quando nós não conseguimos, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa forte. Muitos de nós esquecemos que temos esse companheiro e alegamos estar sozinho diante de determinada situação. Nós temos esse companheiro que substitui a pessoa de Jesus. Por isso que é chamado, a doutrina do Espírito Santo, chamada de pneumatologia e paracletologia, o substituto, o outro consolador. Então é muito forte isso. Nós temos a presença de Deus em nós, porque o Espírito de Deus está em nós. Então, quando nós falamos da Bíblia, é algo muito forte. Estudamos bibliologia para compreender que em cada verso, até mesmo aqueles sentimentos humanos que aparecem na Bíblia, até mesmo aqueles momentos cruciais da vida de homens, quedas e companhia limitada, está laureado pelo poder do Espírito Santo, ordenando a registrar. Registra aí, ó. Davi caiu. Abraão mentiu. Registra aí, ó. Fizeram besteira. Não só as coisas boas, mas as coisas ruins. Só o Espírito de Deus faria um homem escrever sobre seus defeitos. Seus defeitos. Porque nós temos costume de contar vantagem. Nós gostamos de mostrar qualidade. Falar só de coisas boas que nós somos. Das nossas habilidades. Entendeu? Só o Espírito de Deus poderia fazer um homem escrever um livro como esse, a Bíblia, que mostra todos os defeitos que o homem tem, que mostra o homem fracassando em tudo. Nenhum homem escreveria de si mesmo tanto fracasso, tanto pecado, tanta coisa ruim. Então é muito importante a gente conhecer. Quando nós falamos do códice aí na página 22, e o nosso amado irmão hoje está sem material, né, Leite? Você passou para ele o material? Ainda não. Eu não passei o material para ele, não, mas... Eu vou mandar para ele. Pode deixar que eu mesmo vou mandar para ele, que aí eu já faço um contato com ele também, tá bom? Eu já mando um material para o senhor, viu? Tá acompanhando sem o material. Então, vocês estão vendo, quando a gente entra, né, em determinados assuntos, quanto tempo agora nós falamos sobre o Espírito Santo? É bom, né? Espírito Santo, irmão. O Espírito de Deus é algo tremendo. Ele está nas Escrituras. Ele está desde o início da Bíblia até o final dela. De Gênesis a Apocalipse. Assim como Jesus e assim como Deus estão em cada página das Escrituras. Cada registro das Escrituras. E os códices mostram isso. Quando nós vemos essa questão dos códices na página 23, aí continua, né, fala sobre o preço de material para escrever podia influir, né? Nós vamos entender como é que eram feitos esses códices, né?
questão de couro, papiro e assim sucessivamente.